Como é feita a cirurgia de catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Eu já estava há muito tempo querendo fazer um vídeo aqui dentro do bloco cirúrgico, porque uma dúvida que os pacientes têm é como é que vai ser a cirurgia. Inclusive, muitos têm dúvida também em relação à anestesia ou como são os aparelhos, como é que é feito. Tem gente que chega a perguntar se o olho é tirado para fora na hora da cirurgia. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que é o ambiente dentro do bloco cirúrgico. Então eu tenho aqui junto comigo nossos companheiros de cirurgia, que são o aparelho de facoemulsificação, usado para fazer cirurgias de catarata, o vitreófago, que é usado para fazer cirurgias de retina e também em alguns casos pode ser usado para operar a catarata, e o microscópio cirúrgico, que é uma peça fundamental na cirurgia oftalmológica. Como vocês já sabem, se você acompanha o canal há mais tempo, a cirurgia moderna de catarata é chamada facoemulsificação. Nós já temos vários vídeos mostrando como funciona a facoemulsificação. Aqui está o aparelho Centurion, que é um dos facoemulsificadores mais modernos do mundo, talvez seja o mais sofisticado do mundo, da marca Alcon. É o que nós mais utilizamos para operar catarata. Ele tem uma tecnologia que preserva muito as células do endotélio. Antigamente, quando nós operávamos cataratas mais avançadas, o paciente geralmente ficava com um edema muito grande na córnea. Às vezes necessitava até um transplante de córnea depois da cirurgia. E com essas tecnologias mais modernas, o dano endotelial, ou seja, o prejuízo às células da córnea, reduziu muito. Claro, sempre é necessário tomar cuidado. Existem pacientes que já têm alguma deficiência endotelial, onde é necessário um cuidado especial. Às vezes há pessoas que precisam transplante de córnea por causa dessa deficiência de células endoteliais, mas de uma forma geral, estes facoemulsificadores mais modernos ajudaram muito a preservar as células do endotélio da córnea. Então vocês podem ver que aqui em cima existem uma série de parâmetros, inclusive equipamentos mais modernos como este, eles têm um sistema de manutenção da pressão intraocular de forma mais ativa, de forma mais regulada, o que evita com que a pressão interna do olho suba demais ou caia demais também, o que pode ser muito prejudicial. Então nós definimos a pressão intraocular, o vácuo, a aspiração e outros parâmetros do facoemulsificador, e a cirurgia é dividida em várias etapas e conforme a etapa da cirurgia nós temos parâmetros diferentes. Aqui está a ponteirinha utilizada para remover a catarata, que eu tanto já falei nos outros vídeos. Aqui está a ponteira hoje, como eu falo, uma ponteira bem fininha, cerca de 2 milímetros e pouco, e é só a pontinha que entra dentro do olho da pessoa para remover a catarata. Eu estou aqui com as duas vias, então é uma via que aspira, ou seja, nós vamos aspirando o cristalino, enquanto a outra via injeta o BSS, que é um soro dentro do olho. Então o soro vai entrando para manter a pressão do olho e vai aspirando, ao mesmo tempo nós vamos injetando e aspirando o líquido, aspirando a catarata junto com este líquido, até remover todo o cristalino. Então esta é a ponteira do facoemulsificador, é a caneta de faco, como nós chamamos. É com ela que nós removemos o núcleo, a parte dura do cristalino, e quando sobra apenas o córtex, apenas a periferia do cristalino, então nós passamos para uma outra ponteira, para uma outra caneta. Então esta é a caneta de aspiração. Quando sobra apenas umas massinhas que são mais macias ao final da cirurgia, nós utilizamos esta caneta, porque esta não tem o poder de ultrassom, não tem poder facoemulsificador, ou seja, ela não vai destruir o cristalino, ela vai apenas aspirar. Também, enquanto injeta, o BSS vai aspirando aquelas massas. Então vocês podem ver que as ponteiras são bem fininhas, é apenas uma pontinha que entra dentro do olho do paciente. E então, conforme vai passando a cirurgia, nós vamos trocando o passo cirúrgico. Então, inicialmente, geralmente se esculpe, ou seja, se abre o núcleo no meio, depois quebramos e vamos aspirando. Após aspirar todo o núcleo, passamos para o epinúcleo e para o córtex, que é esta parte periférica da catarata. Aqui mais ao lado, então, nós temos o microscópio cirúrgico, é um microscópio que tem uma qualidade óptica muito boa. Este é da marca Zeiss, que nós utilizamos então para ver o olho com grande aumento. O paciente fica deitado na maca com a cabeça aqui em cima e nós vamos, claro, existem campos operatórios, campos cirúrgicos estéreis, e nós vamos colocar o microscópio em cima aqui da cabeça do paciente, olhando ali dentro. Então nós vamos fazer a cirurgia com todo cuidado.
A cirurgia de catarata, felizmente, é uma cirurgia que hoje em dia tem uma taxa de sucesso muito grande, mas é sim uma cirurgia delicada e que, além de equipamentos modernos, requer muito treinamento. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cirurgia oftalmológica, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Vitrio.